Amado Batista parou na praça e ouviu um som que partiu seu coração. Uma senhora tentava tocar um violão completamente quebrado, e as lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto ela lutava para tirar música daquelas cordas arrebentadas. O que aconteceu nesse momento mudou a vida dela para sempre. Um gesto simples se transformou em algo extraordinário. Prepare-se para uma história de generosidade que vai tocar seu coração e mostrar como pequenas atitudes podem fazer toda a diferença na vida de alguém. Se inscreva no canal, deixe seu gostei e comente de onde você está assistindo. Vamos começar essa história incrível. Amado Batista estava caminhando pela Praça Dom Sebastião quando escutou aquele som estranho. Parecia música, mas não era bem música. Era mais como alguém tentando arrancar notas de um instrumento que não queria cooperar. O cantor tinha acabado de sair de uma loja de relógios, onde viu algumas pessoas comprando peças caríssimas, daquelas que custam mais que um carro popular. Ele mesmo usava um relógio simples, mas ali na praça, nada disso importava. O que importava era aquele som melancólico que vinha de um dos bancos mais afastados. Quando se aproximou, Amado viu uma cena que tocou fundo em seu coração. Uma senhora de cabelos grisalhos, usando um vestido simples de flores, segurava nas mãos um violão que estava em estado deplorável. O instrumento tinha rachaduras visíveis na madeira, algumas cordas faltando e outras completamente frouxas. Mesmo assim, a mulher insistia em tentar tocar. Cleusa não percebeu a aproximação do homem. Ela estava completamente concentrada em sua luta contra aquele violão teimoso. Com os dedos calejados de tanto tentar, ela pressionava as cordas que restavam, buscando criar alguma melodia que fizesse sentido. Mas o som que saía era abafado, desafinado e triste. As lágrimas escorriam silenciosamente pelo rosto da senhora. Não eram lágrimas de desespero, mas de frustração e saudade. Era como se ela conhecesse perfeitamente a música que queria tocar, mas o instrumento se recusasse a cooperar com seus sonhos. Amado ficou parado a alguns metros de distância, observando aquela cena tocante. Ele reconhecia a paixão pela música quando via. Era a mesma chama que queimava em seu próprio peito há décadas. A diferença é que ele tinha a sorte de ter instrumentos de qualidade, estúdios equipados e todas as condições necessárias para fazer sua arte. A senhora, pelo contrário, tinha apenas aquele violão quebrado e uma vontade imensa de fazer música. Era de partir o coração de qualquer pessoa que entendesse o que significa amar a música de verdade. Do outro lado da praça, algumas pessoas passavam apressadas. Uma mulher carregava várias sacolas de uma loja de joias famosa da cidade. Um homem falava ao celular sobre negócios importantes. Carros passavam na rua ao lado, alguns bem luxuosos. Mas ali, naquele cantinho da praça, o tempo parecia ter parado para um momento de pura arte, mesmo que imperfeita. Cleusa tentou mais uma vez. Posicionou os dedos, respirou fundo e tentou tirar os primeiros acordes de uma música que claramente conhecia de cor. Mas o som que saiu foi ainda pior que antes. Uma das cordas que ainda funcionavam estava completamente desafinada, criando uma dissonância que feria os ouvidos. Foi então que ela percebeu a presença de alguém. Levantou os olhos marejados e viu um homem de meia-idade, vestido de forma simples, que a observava com uma expressão de profunda compreensão. Não era piedade no olhar dele, era reconhecimento. "Desculpa, moço", disse Cleusa, enxugando rapidamente as lágrimas com as costas da mão. Não queria incomodar ninguém com esse barulho. Amado se aproximou devagar, com o cuidado de quem não quer assustar um pássaro ferido. "A senhora não está incomodando nada", respondeu ele com voz suave. "Pelo contrário, eu estava ouvindo e... Posso perguntar que música a senhora estava tentando tocar?" Cleusa olhou para o violão quebrado em suas mãos e suspirou. Era óbvio que se sentia envergonhada pelo estado do instrumento. Qualquer pessoa podia ver que aquilo ali não passava de um pedaço de madeira rachada com algumas cordas velhas. "Ah, era só uma música antiga que eu gostava", murmurou ela, tentando esconder o violão atrás do corpo. "Mas com esse troço aqui, fica difícil de tocar qualquer coisa." O cantor se sentou no banco ao lado, mantendo uma distância respeitosa. Ele observou o instrumento mais de perto e pôde ver que realmente estava em condições lastimáveis. Não era questão de estar desafinado apenas.
O violão estava literalmente quebrado, com partes da estrutura comprometidas. "Posso ver?" perguntou Amado, estendendo as mãos. Cleusa hesitou por um momento. Era constrangedor mostrar aquele violão patético para um estranho, mas algo no jeito gentil do homem a fez confiar. Ela entregou o instrumento, observando enquanto ele examinava com cuidado. Amado pegou o violão e imediatamente sentiu o peso da história naquele objeto. Não era apenas um instrumento quebrado. Era o sonho de alguém lutando para se manter vivo. Ele tocou delicadamente as cordas que restavam, ouvindo os sons abafados e desafinados que saíam. "Há quanto tempo a senhora toca?" perguntou ele, devolvendo o violão com cuidado. "Ah, faz uns 40 anos que comecei", respondeu Cleusa, relaxando um pouco. "Aprendi sozinha, sabe? Ficava ouvindo as músicas no rádio e tentando imitar." Por um momento, os dois ficaram em silêncio. Ao redor deles, a vida da praça continuava normalmente. Crianças brincavam no parquinho. Idosos jogavam dominó em outra mesa. Pessoas passavam caminhando, algumas com sacolas de compras caras, outras apenas aproveitando o fim de tarde. Amado observou Cleusa mais atentamente. Ela tinha o rosto marcado pelo tempo, mas seus olhos ainda brilhavam quando falava de música. Era o mesmo brilho que ele via no espelho quando se preparava para subir no palco. A paixão pela música não tem idade, nem classe social, nem condição financeira. "A senhora disse que aprendeu sozinha?" perguntou ele, genuinamente interessado. "Sim, sozinha mesmo", confirmou Cleusa, com um sorriso nostálgico. Naquela época não tinha YouTube nem nada dessas coisas modernas. Era só eu, o rádio e muita paciência. Amado sorriu. Ele conhecia bem essa história. Muitos músicos de sua geração tinham começado exatamente assim. Era uma época em que se aprendia música por amor puro, sem grandes pretensões ou sonhos de fama. "E a senhora ainda lembra das músicas?" quis saber. "Lembro de todas", respondeu ela, apertando o violão quebrado contra o peito. "O problema é que... Bem, depois que perdi meu violão bom, só sobrou esse aqui. E com ele não dá para tocar direito." A curiosidade de Amado foi despertada. Como alguém que claramente amava a música, tinha perdido seu instrumento e acabado com aquele destroço nas mãos. Mas ele percebeu que não era o momento de fazer perguntas muito íntimas. Cleusa ainda parecia um pouco desconfiada da presença dele. Foi então que algo mudou na expressão da senhora. Ela inclinou a cabeça para o lado, observando Amado com mais atenção. Havia algo familiar naquele rosto, naquela voz. "Moço", disse ela devagar, "não quero ser curiosa demais, mas o senhor não é?" Amado sorriu. Sabia que uma hora ela ia reconhecê-lo. Acontecia sempre, em qualquer lugar que fosse. Mas desta vez foi diferente. Não teve gritinhos, nem pedidos de foto, nem alvoroço. Cleusa apenas o olhava com uma expressão de surpresa genuína. "Sou sim", confirmou ele simplesmente. "Amado Batista." "Nossa!" exclamou Cleusa, mas sem exagerar. "Que coisa mais inesperada. E eu aqui fazendo esse barulho horrível na sua frente." "Barulho horrível nada", disse Amado com sinceridade. "A senhora estava fazendo música, e música nunca é barulho horrível, mesmo quando o instrumento não coopera." Cleusa riu pela primeira vez desde que a conversa começou. Era um riso gostoso, daqueles que saem do fundo do coração. Por um momento, ela pareceu esquecer a vergonha do violão quebrado e a timidez de estar conversando com uma celebridade. "O senhor é muito gentil", disse ela, "mas imagino que deve estar acostumado com instrumentos bem melhores que esse troço aqui." "É verdade, eu tenho a sorte de ter bons instrumentos", admitiu Amado. "Mas sabe de uma coisa? Já vi muita gente com violão caríssimo que não consegue tocar nem uma música simples. E aqui está a senhora com esse violão todo quebrado, mas eu aposto que sabe tocar dezenas de músicas." "Ah, sei sim", disse Cleusa com orgulho. "Pelo menos umas 50 músicas eu sei de cor. O problema é que esse violão não deixa elas saírem direito." Nesse momento, uma brisa suave balançou as folhas das árvores da praça. O movimento criou um jogo de luz e sombra que dançava sobre os dois. Era como se a própria natureza estivesse abençoando aquele encontro improvável. Amado observou Cleusa tentando afinar uma das cordas que ainda prestavam. Os dedos dela se moviam com a segurança de quem realmente conhecia o instrumento. Não importava o estado deplorável do violão, ela sabia exatamente onde tocar.
A senhora quer tentar tocar alguma coisa para mim? Sugeriu ele. Eu prometo que não vou reparar na desafinação. Cleusa hesitou. Era uma coisa tentar tocar sozinha, na privacidade de seus próprios ouvidos. Outra coisa bem diferente era tocar para Amado Batista, um dos maiores nomes da música sertaneja do Brasil. Ah, não sei não, murmurou ela. Com esse violão assim, vai sair tudo errado. Não tem problema, insistiu Amado gentilmente. Eu quero ouvir a música que está no coração da senhora, não a que sai do violão. Essa frase tocou profundamente em Cleusa. Ela olhou para Amado com nova admiração. Não era apenas um cantor famoso sendo educado com uma fã. Era um músico de verdade, reconhecendo outro músico de verdade. Ela respirou fundo, posicionou os dedos nas cordas que ainda funcionavam e começou a tocar. O som que saiu foi exatamente o que se esperava. Desafinado, abafado e irregular. Mas por trás de toda aquela precariedade técnica, havia algo muito mais importante. Havia alma. Amado fechou os olhos e tentou ouvir além dos problemas do instrumento. E conseguiu. Por debaixo de toda aquela desafinação, ele podia escutar a música verdadeira. Podia sentir a paixão, a nostalgia, a saudade que Cleusa colocava em cada nota. Quando ela terminou, abriu os olhos e viu que Amado estava sorrindo. Não era um sorriso de piedade ou constrangimento. Era um sorriso de reconhecimento e aprovação. Linda, disse ele simplesmente. Linda? Questionou Cleusa incrédula. Com esse violão todo arrebentado? Linda sim, confirmou Amado. A senhora tem música na alma, dona. Cleusa, disse ela, finalmente se apresentando. Dona Cleusa, a senhora tem música na alma. E isso é a coisa mais importante do mundo. Naquele momento, enquanto os dois se olhavam com respeito mútuo, algo especial começou a acontecer. Era como se o universo tivesse conspirado para juntar duas pessoas que precisavam se encontrar. Amado, o cantor famoso, que às vezes se sentia desconectado da essência pura da música. E Cleusa, a musicista do coração que só precisava de uma chance para mostrar seu talento. Mas o que nenhum dos dois imaginava era que aquele encontro casual estava apenas começando. E que nos próximos minutos, algo aconteceria que mudaria completamente o rumo daquela tarde na praça. Cleusa segurou o violão com mais carinho depois dos elogios de Amado. Pela primeira vez em meses, alguém tinha visto música naquele instrumento quebrado, em vez de apenas um objeto sem valor. Sabe, seu Amado, começou ela, usando o tratamento respeitoso que vinha naturalmente. Esse violão aqui tem uma história triste. Pode contar, disse Amado, se acomodando melhor no banco. Ele tinha todo o tempo do mundo para ouvir. Eu tinha um violão lindo, sabe? Era um Tajima, nada muito caro. Mas para mim valia ouro. Ganhei do meu falecido marido há uns 15 anos. Aquele violão me acompanhou em tanta coisa boa. A voz dela ficou um pouco embargada, mas continuou. Semana passada choveu muito forte aqui na cidade. Minha casa é simples, no bairro São José, e quando chove assim, o quintal alaga um pouquinho. Eu sempre punha minhas coisas em cima da mesa, mas dessa vez esqueci o violão encostado na parede da sala. Amado ouviu atentamente, imaginando a cena. Conhecia bem essas situações. Tinha crescido em casa simples também, onde uma chuva forte podia causar transtornos sérios. Quando a água baixou, fui ver o estrago. O violão tinha ficado encharcado por umas 3 horas. A madeira inchou, as cordas enferrujaram, o braço empenou. Virou uma coisa imprestável, contou Cleusa, balançando a cabeça. E esse aqui? Perguntou Amado, apontando para o instrumento em suas mãos. Ah, esse aqui eu encontrei na rua mesmo. Alguém tinha jogado no lixo, junto com uns móveis velhos. Vi que ainda tinha algumas cordas e pensei, vai que dá para tirar algum som, né? Mas como o senhor pode ver, está quase tão ruim quanto o meu que se perdeu. Cleusa tentou afinar uma das cordas novamente, mas a corda estava tão velha que mal segurava a tensão. Mas a senhora não desistiu da música, observou Amado. Desistir jamais, respondeu ela com determinação. Música é a única coisa que me sobrou depois que meu Osvaldo se foi. É minha companhia, minha alegria, como é que se diz? Minha terapia. Amado sorriu. Conhecia bem esse sentimento. A música como refúgio, como cura, como razão de viver. Eu entendo perfeitamente, disse ele. Para mim também sempre foi assim. Desde pequeno, quando as coisas ficavam difíceis, eu corria para o violão. É mesmo?
Perguntou Cleusa interessada. O senhor também aprendeu sozinho, praticamente. Meu pai me deu um violãozinho baratinho quando eu tinha 12 anos. Eu ficava horas e horas tentando imitar as músicas que ouvia no rádio. Minha mãe vivia reclamando que eu não fazia outra coisa. Os dois riram. Era engraçado como suas histórias se pareciam apesar da diferença de idade e de destino. Pois é, disse Cleusa. Eu também era assim. Ficava grudada no rádio esperando tocar aquelas músicas bonitas dos anos 70, 80. Roberto Carlos, Nelson Ned, Bartô Galeno. Tentava tocar todas. A senhora tem bom gosto, elogiou Amado. Grandes compositores. Cleusa ficou orgulhosa do elogio. Não era todo dia que um artista famoso aprovava suas escolhas musicais. E o senhor? Como foi que virou cantor profissional? Quis saber ela. Amado pensou um pouco antes de responder. Não costumava falar muito sobre sua trajetória pessoal, mas havia algo em Cleusa que o deixava à vontade. Foi devagar, sabe? Comecei tocando em barzinhos, festas de família, essas coisas. Durante muito tempo foi só um hobby. Eu trabalhava de dia e tocava à noite. Até que um dia, alguém me ouviu e disse que eu deveria gravar minhas músicas. E aí deu certo, disse Cleusa animada. Deu sim, graças a Deus. Mas o mais importante é que nunca perdi o amor pela música simples, sabe? Por sentar numa praça como essa e tocar só pelo prazer de tocar. Enquanto eles conversavam, a vida ao redor continuava. Um casal passou caminhando. A mulher usando um brinco de diamante que brilhava ao sol. Um rapaz passou de bicicleta com uma caixa de som cara pendurada no guidão. No estacionamento próximo, alguém estava lavando um carro importado reluzente. Mas ali no banco da praça, o que importava não era o brilho dos diamantes, nem o som dos aparelhos caros. O que importava era a conversa sincera entre duas pessoas que compartilhavam a mesma paixão. Seu Amado, disse Cleusa de repente, posso fazer uma pergunta meio pessoal? Claro. O senhor ainda sente prazer em tocar? Quero dizer, mesmo sendo famoso, tendo que tocar as mesmas músicas todo dia, ainda sente aquela alegria de quando era menino? A pergunta pegou Amado de surpresa. Era uma questão profunda que ele mesmo se fazia às vezes. Sabe, dona Cleusa, às vezes é difícil. Quando você vira profissional, a música vira trabalho também. Tem pressão, tem horário, tem obrigação. Mas quando eu encontro situações como essa aqui, conversando com a senhora, vendo sua paixão pela música, aí eu lembro por que comecei. Que bom, disse Cleusa satisfeita. Porque seria muito triste se a fama tirasse do senhor o amor pela música. Nunca vai tirar, garantiu Amado. E a senhora, mesmo com todas essas dificuldades com o violão quebrado, ainda sente prazer? Ah, sinto sim, respondeu ela com entusiasmo. Pode ser que não saia som direito, mas aqui no peito a música continua tocando igualzinho. Às vezes eu fico aqui na praça só imaginando as melodias, sabe? Fecho os olhos e é como se estivesse tocando num violão perfeito. Amado se emocionou com aquela resposta. Ali estava uma verdadeira musicista, alguém que amava a arte em sua forma mais pura. A senhora já pensou em comprar outro violão? Perguntou ele, sabendo que era uma questão delicada. Cleusa suspirou. Ah, já pensei sim. Mas com a aposentadoria pequenininha que eu recebo, fica difícil. Um violão novo, mesmo dos mais simples, custa mais de R$200. E R$200 para mim é quase um mês de comida. A resposta foi dita sem autopiedade, apenas como constatação de uma realidade. Amado entendeu perfeitamente. Conhecia de perto a dificuldade de muitas famílias brasileiras. E se fosse um violão usado, mais baratinho? Sugeriu ele. Mesmo assim seria complicado, admitiu Cleusa. Mas olha, eu não me desespero não. Deus sabe de todas as coisas. Se for para eu ter outro violão, uma hora eu vou ter. A fé simples de Cleusa tocou Amado profundamente. Ali estava uma mulher que tinha perdido quase tudo, mas mantinha a esperança e o amor pela vida. A senhora tem razão, concordou ele. As coisas têm sua hora certa. Nesse momento, Cleusa tentou tocar novamente. Posicionou os dedos com cuidado, respirou fundo e começou uma melodia conhecida. Mas logo no segundo acorde, uma das cordas que ainda prestavam se partiu com um som seco. Ai, nossa! Exclamou ela, olhando para a corda arrebentada. Agora acabou mesmo. Era a única que ainda estava mais ou menos afinada. Amado observou a corda partida balançando solta.
Era como se o próprio violão estivesse desistindo de funcionar. Que pena, disse Cleusa, meio rindo, meio chorando, bem na hora que eu estava animada para tocar para o Senhor. Foi nesse momento que algo mudou na expressão de Amado. Ele olhou para Cleusa, depois para o violão completamente inútil, depois para as pessoas passando com suas compras caras e seus objetos de luxo. Uma ideia começou a se formar em sua mente. Não era apenas uma ideia, era uma necessidade, um impulso que vinha do fundo do coração. Dona Cleusa, disse ele se levantando do banco, a senhora pode me dar licença por uns minutinhos? Claro, seu amado. Vai embora? Não vou embora. Só preciso resolver uma coisa rapidinho. A senhora pode me esperar aqui? Cleusa ficou curiosa, mas concordou. Claro que posso. Não tenho pressa nenhuma. Amado começou a se afastar, mas parou e voltou. Dona Cleusa, me promete uma coisa? Que coisa? Promete que não vai sair daqui enquanto eu não voltar? Prometo, disse ela intrigada. Mas por quê? Só promete. É importante. Tá bom, eu prometo. Amado sorriu e saiu andando rápido em direção ao centro comercial da cidade. Cleusa ficou sozinha no banco, segurando o violão completamente quebrado, se perguntando que ideia maluca tinha passado pela cabeça do cantor. Ela não fazia ideia de que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Cleusa ficou sozinha no banco da praça, olhando para o violão completamente inútil em suas mãos. A corda que tinha se partido balançava solta no vento, como se fosse um último suspiro do instrumento. Mesmo assim, ela não conseguia parar de pensar na música que queria tocar. Era uma canção antiga, daquelas que tocavam no rádio quando ela era mais nova, e o mundo parecia mais simples. A melodia continuava tocando na sua cabeça, forte e clara, mesmo sem o violão funcionando. Ah, que besteira, murmurou para si mesma. Se não tem corda, vou cantar mesmo. E foi o que fez. Começou a cantarolar baixinho, quase sussurrando, a música que estava tentando tocar há alguns minutos. Sua voz era doce, meio rouca pelo tempo, mas cheia de sentimento. A princípio, ela cantava só para si mesma, mas aos poucos foi ganhando confiança. A música saía do coração e parecia curar um pouco da tristeza que sentia pelo violão quebrado. Uma senhora que passava com sacolas de um supermercado caro parou por um momento para escutar. Sorriu e acenou para Cleusa antes de continuar seu caminho. Do outro lado da praça, um homem que lustrava seu carro importado também prestou atenção na voz melodiosa. Cleusa nem percebeu que estava atraindo atenção. Estava perdida na música, nos sentimentos que a canção despertava. Era como se estivesse conversando com o marido falecido, contando para ele sobre sua tarde diferente, sobre o encontro inesperado com o cantor famoso. Osvaldo, cantarolou ela, inventando uma melodia própria. Você não vai acreditar no que aconteceu hoje. Conheci o Amado Batista aqui na praça. Ele é gente boa, sabe? Nada metido, nada de pose. Conversou comigo como se fosse um vizinho qualquer. Algumas crianças que brincavam no parquinho também pararam para ouvir. Não entendiam direito o que a senhora estava cantando, mas gostavam do som da voz dela. Cleusa continuou cantarolando, agora misturando várias músicas que conhecia. Era como se estivesse fazendo um show particular para o marido, contando através das canções tudo o que sentia. Foi nesse momento que aconteceu algo inesperado. Um rapaz jovem, que estava sentado em outro banco mexendo no celular, se aproximou dela. Dona, disse ele respeitosamente, a senhora canta muito bem. Cleusa ficou surpresa. Não esperava que alguém tivesse prestado atenção. Ah, imagina, filho. Eu estava só cantarolando aqui. Mas canta bonito mesmo, insistiu o rapaz. Minha avó também cantava assim, com esse jeito gostoso. A senhora faz show em algum lugar? Cleusa riu gostoso. Show? Imagina. Eu sou só uma aposentada que gosta de música. E olha só, disse ela, mostrando o violão quebrado. Nem instrumento direito eu tenho mais. O rapaz olhou para o violão e fez uma cara de pena. Nossa, tá bem estragadinho mesmo. Mas a voz da senhora não precisa de violão, não. É bonita do jeito que é. Obrigada, filho. Você é muito gentil. O jovem voltou para seu banco, mas continuou ouvindo, enquanto Cleusa retomou seu cantarolar. Ela se sentia animada com o elogio. Fazia tempo que alguém elogiava sua voz. Incentivada,
ela começou a cantar um pouco mais alto. Não alto demais, só o suficiente para que sua voz se espalhasse um pouco mais pela praça. Quando o dia amanhece e o sol vem me buscar, cantava ela uma música antiga de Roberto Carlos. Eu penso em você e começo a chorar. A música ecoava suavemente entre as árvores. Algumas pessoas que passavam diminuíam o passo para escutar melhor. Não era uma apresentação, era apenas uma senhora compartilhando sua alegria pela música. Cleusa fechou os olhos e se deixou levar pela melodia. Por um momento esqueceu que estava numa praça pública. Esqueceu que o violão estava quebrado. Esqueceu até que Amado Batista tinha saído e prometido voltar. Estava apenas ela e a música, como sempre havia sido. Quando abriu os olhos, viu que tinha se formado uma pequena roda de pessoas ao redor do banco. Nada exagerado, apenas umas 5 ou 6 pessoas que tinham parado para escutar. Ficou um pouco envergonhada. Desculpem, disse ela para as pessoas. Não queria atrapalhar ninguém. Pelo contrário, disse uma das mulheres. Está muito bonito. Continue, por favor. Cleusa ficou sem jeito, mas as pessoas pareciam sinceras. Tinha até uma mocinha que estava gravando com o celular. Não precisa gravar não, pediu Cleusa, fazendo sinal com a mão. Eu não sou artista nem nada. Mas canta bonito demais, disse a moça. Minha mãe ia adorar ouvir. As pessoas começaram a se dispersar naturalmente, mas todas com um sorriso no rosto. Cleusa ficou emocionada. Há quanto tempo não recebia tantos elogios pela sua música? Sozinha novamente, ela olhou para o relógio da praça. Amado tinha saído há uns 20 minutos. Será que ele realmente ia voltar? Às vezes as pessoas famosas falam uma coisa e fazem outra, mas alguma coisa no jeito dele a fazia acreditar que ele cumpriria a promessa. Tinha sido sincero demais durante toda a conversa. Não parecia pessoa de enganar os outros. Enquanto esperava, ela continuou cantando baixinho. Desta vez, escolheu uma música mais triste, que falava sobre saudade e solidão. Era uma música que combinava com seu estado de espírito dos últimos meses. Desde que você se foi, a casa ficou vazia, cantava ela pensando no Osvaldo. O silêncio faz companhia, mas não conversa comigo. As lágrimas começaram a escorrer novamente, mas não eram lágrimas de desespero. Eram lágrimas de quem sente saudade, mas também gratidão por ter vivido momentos bonitos. Foi cantando essa música que ela percebeu algo estranho. Tinha uma voz masculina cantando junto com ela, bem baixinho. Olhou ao redor e não viu ninguém próximo. Continuou cantando e a voz masculina continuou acompanhando. Não era sua imaginação. Alguém estava mesmo cantando junto. Parou de cantar para tentar identificar de onde vinha a voz, mas ela parou também. Recomeçou a cantar e a voz voltou, em harmonia perfeita com a dela. Foi então que percebeu. A voz vinha de trás da árvore grande que ficava próxima ao banco. Alguém estava escondido ali, cantando junto com ela. Quem está aí? Perguntou ela, meio assustada. A voz parou. Por um momento houve silêncio total. Desculpa, dona Cleusa, disse uma voz conhecida, saindo de trás da árvore. Não consegui resistir. A senhora estava cantando tão bonito que eu quis acompanhar. Era Amado Batista que estava voltando, mas tinha parado para escutar ela cantar. Estava carregando uma sacola de uma loja que Cleusa não conseguiu identificar. Seu Amado! Exclamou ela, aliviada. Pensei que fosse algum maluco me seguindo. Maluco eu sou mesmo, riu ele. Maluco por música boa. A senhora tem uma voz linda, sabia? Ah, pare com isso. O senhor só está sendo gentil. Não. Estou falando sério. Quando eu estava voltando e ouvi a senhora cantando, tive que parar para escutar. Até me escondi atrás da árvore para não atrapalhar. Cleusa ficou vermelha de vergonha e orgulho ao mesmo tempo. E essa sacola aí? Perguntou ela, curiosa. Amado olhou para a sacola como se tivesse esquecido que a estava carregando. Ah, isso aqui. Bem, é uma surpresinha. Surpresinha? É, mas antes eu quero ouvir a senhora cantar mais um pouquinho. Que tal a gente fazer um dueto? Cleusa arregalou os olhos. Um dueto? O senhor e eu? Por que não? A senhora escolhe a música. Cleusa ficou nervosa, mas também empolgada. Fazer um dueto com Amado Batista era algo que nunca tinha imaginado que poderia acontecer na sua vida. Que música o senhor gostaria? Perguntou ela, tentando pensar em alguma que os dois conhecessem. A que a senhora quiser. Eu acompanho. Ela pensou um pouco
e decidiu por uma música romântica antiga, daquelas que todo mundo da geração dela conhecia. Que tal Detalhes? Sugeriu ela. Perfeita escolha, concordou Amado, se sentando ao lado dela no banco. Cleusa respirou fundo e começou a cantar. Sua voz saiu um pouco trêmula no começo, pela emoção de estar cantando com um ídolo, mas aos poucos foi relaxando. Quando Amado entrou na segunda voz, aconteceu algo mágico. As duas vozes se encaixaram perfeitamente, criando uma harmonia que fez várias pessoas da praça pararem para escutar. Cleusa não podia acreditar no que estava acontecendo. Ali estava ela, uma aposentada simples fazendo um dueto com um dos maiores cantores do Brasil, numa praça qualquer, numa tarde qualquer. Mas não era uma tarde qualquer, era uma tarde que ela lembraria para o resto da vida. Quando terminaram a música, algumas pessoas que tinham parado para ouvir aplaudiram discretamente. Cleusa ficou emocionada até o último fio de cabelo. "Nossa, seu Amado", disse ela com os olhos marejados. "Nunca pensei que fosse cantar com o senhor um dia." "E cantou muito bem", elogiou ele. "A senhora tem talento de verdade." Foi nesse momento que Amado pegou a sacola que tinha deixado no chão. "Bom, dona Cleusa, chegou a hora da surpresa", disse ele com um sorriso misterioso. Cleusa olhou para a sacola com curiosidade e um pouco de apreensão. O que seria que ele tinha comprado durante aqueles minutos em que esteve fora? Amado segurou a sacola com as duas mãos, mas não a abriu imediatamente. Parecia estar pensando na melhor forma de apresentar o que havia dentro. "Dona Cleusa", disse ele devagar, "antes de mostrar o que está aqui, preciso explicar uma coisa." Cleusa esperou, ansiosa. A curiosidade estava matando ela, mas respeitava o jeito cuidadoso do cantor. "Quando eu saí daqui há pouco, não conseguia parar de pensar na senhora, na sua história, na sua paixão pela música, no jeito que seus olhos brilharam quando falou das canções que sabe de cor." Ele fez uma pausa, olhando direto nos olhos dela. "E aí eu pensei, não é justo uma pessoa que ama tanto a música ficar sem um instrumento decente. Não é justo mesmo." Cleusa começou a entender aonde a conversa estava chegando e ficou nervosa. "Seu Amado, o senhor não precisava..." "Deixa eu terminar", pediu ele gentilmente. "Eu não fiz isso por pena ou por obrigação. Fiz porque músico ajuda músico. E a senhora é uma musicista de verdade, mesmo sem ter estudado em escola chique, nem nada disso." Cleusa sentiu as lágrimas voltarem aos olhos, mas desta vez eram lágrimas de uma emoção que ela não sabia direito como nomear. "Então", continuou Amado, "eu saí daqui e fui procurar uma loja de instrumentos musicais. Não foi difícil de achar. Tem uma ali na rua de trás, a Casa da Música." Cleusa conhecia a loja, já tinha passado em frente várias vezes e olhado os violões na vitrine, sonhando. Cheguei lá e expliquei para o vendedor o que eu estava procurando. Um violão bom, mas não muito caro. Algo que uma pessoa como a senhora pudesse tocar com prazer. Amado começou a abrir a sacola devagar, como se fosse um ritual. O rapaz da loja me mostrou vários modelos, uns muito caros, outros muito baratos, mas teve um que me chamou a atenção. Não era o mais bonito nem o mais caro, mas quando eu peguei nele e toquei algumas notas, ele parou de falar e terminou de tirar o objeto da sacola. Era um violão. Não era novo em folha, mas estava em perfeito estado. A madeira tinha um brilho suave. As cordas pareciam novas e o formato era clássico, daqueles violões que a gente vê em serenatas antigas. Cleusa ficou sem fala, literalmente sem conseguir falar uma palavra. O senhor comprou isso para mim?" conseguiu dizer finalmente. "Comprei sim", confirmou Amado, estendendo o violão para ela. "E olha, antes que a senhora comece a protestar, deixa eu explicar uma coisa." Cleusa segurou o violão com o máximo de cuidado, como se fosse uma peça de cristal. "Esse violão aqui não é um presente de rico para pobre", disse Amado firmemente. "É um presente de músico para músico. É um gesto de quem reconhece talento e não quer ver esse talento desperdiçado." As mãos de Cleusa tremiam enquanto ela passava os dedos pelas cordas. O som que saía era limpo, afinado, perfeito. "Mas, seu Amado", disse ela com a voz embargada, "isso deve ter custado uma fortuna." "Eu não posso aceitar." "Custou R$ 250, disse ele simplesmente. "Para mim, R$ 250 é o que eu gasto num almoço em São Paulo. Para a senhora, eu sei que é muito dinheiro. Mas pensa assim,
Esse violão vai dar muito mais alegria na mão da senhora do que o dinheiro na minha conta bancária. Cleusa olhou para o violão, depois para Amado, depois para o violão novamente. Estava vivendo um conflito interno terrível. Por um lado, queria aceitar de coração. Por outro, seu orgulho dizia que não era certo aceitar um presente tão caro de um estranho. Eu não sei o que dizer, murmurou ela. Não precisa dizer nada, só precisa tocar. Mas eu mal conheço o senhor. A senhora me conhece sim, disse Amado com um sorriso. Me conhece através da música. E eu conheço a senhora do mesmo jeito. Músico reconhece músico, dona Cleusa. Nesse momento, o vendedor da loja de instrumentos apareceu na praça. Era um rapaz jovem, carregando uma capa de violão. Com licença, disse ele se aproximando. É a senhora que ganhou o violão? Cleusa olhou confusa de um para o outro. Esse moço aqui é o Ricardinho, explicou Amado. Ele que me ajudou a escolher o violão e trouxe a capa de brinde. Ricardinho sorriu e estendeu a capa para Cleusa. O seu amado contou sua história lá na loja, disse o rapaz. Fiquei tão emocionado que resolvi dar a capa de presente também. Uma musicista como a senhora merece ter seu instrumento bem protegido. Cleusa não conseguia mais segurar as lágrimas. Duas pessoas que mal conhecia estavam sendo tão gentis com ela que chegava a doer no peito de tanto sentimento. Vocês são muito bondosos, conseguiu dizer entre as lágrimas. Mas eu não sei se posso aceitar tudo isso. Pode sim, disse Amado firmemente. E sabe por quê? Porque a senhora merece. Merece como? Perguntou ela genuinamente confusa. Merece porque nunca desistiu da música, mesmo quando perdeu seu violão antigo. Merece porque continua cantando, mesmo sem instrumento. Merece porque tem alma de artista, e artista de verdade não pode ficar sem seu instrumento. Ricardinho concordou balançando a cabeça. É isso mesmo. Na loja, a gente vê muita gente que compra instrumento caro, mas não tem paixão pela música. Aí vem alguém como a senhora, que tem toda a paixão do mundo, mas não tem um instrumento. Não tá certo isso. Cleusa olhou ao redor da praça. Algumas pessoas tinham percebido a movimentação e estavam observando discretamente. Um senhor que lia jornal no banco ao lado sorria aprovando a cena. Uma família que passeava também parou para ver o que estava acontecendo. Toca alguma coisa para nós, dona, pediu Ricardinho. Quero ouvir como fica no violão novo. Cleusa hesitou ainda um pouco, mas a vontade de tocar era mais forte que a vergonha. Posicionou o violão no colo, ajeitou os dedos nas cordas e tocou um acorde simples. O som que saiu foi lindo. Limpo, afinado, cheio. Era completamente diferente do som abafado e desafinado do violão quebrado. Nossa! Exclamou ela, surpresa com a própria emoção. Que som maravilhoso! Agora toca uma música inteira, pediu Amado. Cleusa respirou fundo e começou a tocar uma das músicas que mais gostava. Desta vez, as notas saíam exatamente como ela sempre imaginou que deveriam sair. O violão respondia perfeitamente ao toque dos seus dedos. As pessoas que estavam observando se aproximaram um pouco mais. O som atraía naturalmente, como música sempre atrai. Quando ela terminou a música, houve um silêncio emocionado seguido de palmas espontâneas. Cleusa ficou vermelha, mas estava radiante de felicidade. Obrigada, disse ela para Amado e Ricardinho. Obrigada mesmo. Vocês não sabem o que isso significa para mim. A gente sabe sim, disse Ricardinho. Todo mundo que ama música sabe. Nesse momento, uma senhora idosa que estava observando se aproximou do grupo. Com licença, disse ela educadamente. Eu ouvi a música e fiquei emocionada. A senhora toca muito bem. Obrigada, respondeu Cleusa, ainda meio sem acreditar em tudo o que estava acontecendo. Posso fazer um pedido? Continuou a senhora. Minha mãe adorava a música Fascinação. A senhora conhece? Cleusa sorriu. Conheço sim. Era uma das preferidas do meu falecido marido. Podia tocar? Seria uma homenagem à minha mãe. Cleusa olhou para Amado, que fez um gesto incentivando. Ela posicionou os dedos no violão e começou a tocar Fascinação. A música soou ainda mais bonita que a anterior. Cleusa parecia estar ganhando confiança a cada nota. O violão novo permitia que ela expressasse toda a sua musicalidade. Quando terminou, a senhora idosa estava com os olhos cheios de lágrimas. Obrigada, disse ela. Foi como ouvir minha mãe cantando novamente. Cleusa se emocionou com o comentário.
Não sabia que sua música podia tocar as pessoas de forma tão profunda. Foi um prazer, respondeu ela sinceramente. A senhora se afastou e outras pessoas começaram a se aproximar. Não era uma multidão, mas um pequeno grupo de curiosos que tinham sido atraídos pela música. Ricardinho olhou para o relógio. Bom, eu preciso voltar para a loja, disse ele. Mas foi um prazer conhecer a senhora, Dona Cleusa. E parabéns pelo violão novo. Ele se despediu e saiu, deixando Amado e Cleusa sozinhos novamente, mas agora com algumas pessoas ainda observando a uma distância respeitosa. E então, Dona Cleusa? Perguntou Amado. Como está se sentindo? Cleusa segurou o violão com carinho e olhou para ele com gratidão infinita. Estou me sentindo completa, disse ela, como se uma parte de mim que estava perdida tivesse voltado. Que bom, disse Amado satisfeito. Era exatamente isso que eu esperava. Mas eu ainda não entendo por que o senhor fez isso por mim, insistiu Cleusa. Amado pensou um pouco antes de responder. Sabe, Dona Cleusa, às vezes a gente encontra pessoas na vida que nos lembram por que fazemos o que fazemos. A senhora me lembrou hoje por que eu comecei a cantar. Não foi pela fama nem pelo dinheiro. Foi pelo amor puro pela música. Ele fez uma pausa, olhando para as pessoas que ainda estavam por perto. E quando a gente encontra alguém que tem esse mesmo amor puro, a gente quer proteger isso. A gente quer que essa chama continue acesa. Cleusa segurou a mão de Amado com carinho. O senhor é uma pessoa muito especial, disse ela, e eu vou guardar esse dia na memória para sempre. Eu também, respondeu ele, mas o dia ainda não acabou. Como assim? Perguntou Cleusa intrigada. Amado sorriu misteriosamente. Tem mais uma coisa que eu quero pedir para a senhora fazer. Mais uma coisa? Perguntou Cleusa, curiosa e um pouco preocupada. Que coisa? Amado olhou ao redor da praça. Ainda havia algumas pessoas observando discretamente, esperando para ver se ela ia tocar mais alguma música. O movimento tinha atraído até mesmo um casal elegante que saía de uma joalheria próxima, a mulher exibindo um colar que brilhava ao sol. Eu quero que a senhora toque sua música favorita, disse ele simplesmente. Aquela que mais gosta de tocar. A que toca quando está sozinha em casa. Cleusa ficou pensativa. Tinha tantas músicas que gostava. Como escolher apenas uma? É que eu gosto de muitas músicas diferentes, disse ela, passando os dedos pelas cordas do violão novo. Então escolhe a que mais mexe com o coração da senhora. Ela sorriu. Sabia exatamente qual era. Tem uma música que eu sempre quis tocar direito, mas com o violão quebrado nunca consegui. É Emoções, do Roberto Carlos. Perfeita escolha, aprovou Amado. Pode tocar. Mas quando Cleusa foi posicionar os dedos para começar, ela hesitou. Havia uma resistência dentro dela, um medo que não conseguia explicar direito. Seu amado, disse ela devagar, eu preciso ser sincera com o senhor sobre uma coisa. Pode falar. Eu estou com medo de aceitar esse violão. Amado ficou surpreso. Pensou que já tinham resolvido essa questão. Medo de quê, Dona Cleusa? Ela suspirou profundamente antes de responder. Medo de que amanhã eu acorde e descubra que isso tudo foi um sonho. Medo de me acostumar com uma coisa boa e depois perder de novo. Já perdi tantas coisas na vida. A voz dela ficou embargada. Amado entendeu que havia camadas de dor ali que iam muito além da perda do violão antigo. A senhora perdeu muita coisa importante? Perguntou ele gentilmente. Perdi meu marido há 5 anos. Perdi minha casinha própria e tive que me mudar para uma menor, alugada. Perdi alguns amigos que se foram. E agora perdi meu violão. Cada vez que eu me apego a alguma coisa, parece que a vida tira de mim. Amado sentiu o coração apertar. Conhecia essa sensação de quem tem medo de ser feliz porque já sofreu demais. Dona Cleusa, disse ele com carinho, eu entendo seu medo, mas a senhora não pode viver com medo de ser feliz. Isso não é viver, é só sobreviver. Mas e se eu perder esse violão também? E se não perder? E se esse violão durar muitos e muitos anos? E se ele trouxer tanta alegria para a vida da senhora que até as perdas do passado vão doer menos? Cleusa olhou para o instrumento em suas mãos. Era realmente bonito, bem cuidado, com um som maravilhoso. O senhor tem certeza de que quer me dar isso? Perguntou ela mais uma vez. Absoluta certeza. Nesse momento, a senhora idosa que havia pedido fascinação voltou, acompanhada de uma amiga. Com licença, disse ela educadamente. Esta é minha amiga Neuza.
Eu contei para ela sobre sua música linda e ela quis muito conhecer a senhora. Neuza, uma mulher de uns 60 anos com um sorriso acolhedor, se aproximou. É verdade, disse Neuza. Beatriz me contou que a senhora toca como um anjo. Eu também sou apaixonada por música. Imagina, disse Cleusa, modestamente. Eu só toco por hobby mesmo. Hobby ou não, talento é talento, declarou Neuza. Posso fazer um pedido também? Cleusa olhou para Amado, que fez um gesto encorajador. Pode sim. A senhora sabe como é grande o meu amor por você? Sei sim. É uma música linda. Era a música que tocava quando meu marido me pediu em casamento há 40 anos. Explicou Neuza com os olhos brilhando. Seria uma homenagem muito especial. Cleusa se emocionou com o pedido. Histórias de amor sempre a tocavam profundamente. Claro que posso tocar. Ela posicionou os dedos e começou a melodia. O violão novo respondia perfeitamente, permitindo que cada nota saísse clara e emocionada. Cleusa cantou junto, com sua voz doce e cheia de sentimento. Durante a música, ela percebeu que mais pessoas tinham parado para ouvir. Não era uma multidão, mas uns 10 ou 12 curiosos que haviam sido atraídos pela melodia. Entre eles, notou um homem bem vestido que falava ao celular sobre um negócio envolvendo milhões de reais, mas que tinha pausado a conversa para escutar. Quando terminou, Neuza estava visivelmente emocionada. Obrigada, disse ela com a voz embargada. Foi como voltar no tempo. A senhora canta exatamente com o sentimento que a música pede. Fico feliz que tenha gostado, respondeu Cleusa, genuinamente tocada pela reação da mulher. Beatriz e Neuza se despediram, mas não antes de elogiarem mais uma vez o talento de Cleusa. Quando elas saíram, outras pessoas se aproximaram. Dona, disse um rapaz jovem, a senhora não dá aulas de violão por acaso? Cleusa riu. Aulas? Imagina, eu aprendi tudo sozinha no ouvido. Mas toca muito bem, insistiu o rapaz. Eu tenho um violão em casa encostado, porque não consigo aprender sozinho. Se a senhora desse umas dicas... Filho, eu mal sei tocar direito para mim, quanto mais ensinar alguém. Amado observou a cena com interesse. Estava vendo algo que Cleusa não percebia, o impacto que sua música causava nas pessoas. Dona Cleusa, disse ele quando o rapaz se afastou, a senhora está vendo o que está acontecendo aqui? Vendo o quê? As pessoas estão sendo tocadas pela sua música. De verdade, não é só educação ou pena, é admiração genuína. Cleusa olhou ao redor e de fato notou que ainda havia algumas pessoas por perto, esperando para ver se ela ia tocar mais alguma coisa. Será? Duvidou ela. Tenho certeza. Sabe por que eu sei disso? Por quê? Porque eu já toquei para milhares de pessoas em shows grandes e pequenos. E eu reconheço a expressão das pessoas quando elas estão realmente sendo tocadas pela música. É exatamente a expressão que eu estou vendo aqui. Cleusa ficou pensativa. Seria possível que ela realmente tivesse esse dom? Durante todos esses anos, sempre achou que era apenas uma hobbyista, uma pessoa comum que gostava de tocar para se divertir. Seu amado, disse ela devagar, posso fazer uma confissão? Claro. Durante esses meses sem violão, eu pensei várias vezes em desistir da música de vez. Pensei que talvez fosse a hora de aceitar que essa fase da minha vida tinha acabado. E agora? Agora eu estou sentindo uma coisa que não sentia há muito tempo. Que coisa? Esperança. A palavra saiu carregada de emoção. Amado percebeu que estava presenciando um momento de transformação real na vida daquela mulher. Esperança de quê? Quis saber. Esperança de que eu ainda posso ter momentos felizes, de que ainda posso fazer coisas que me dão prazer, de que a vida não acabou só porque eu envelheci e fiquei viúva. A vida está longe de ter acabado, Dona Cleusa. A senhora tem muito ainda para viver e muito talento para compartilhar. Nesse momento, uma menininha de uns 8 anos se soltou da mão da mãe e correu até Cleusa. Vovó, disse a criança, você canta muito bonito. Cleusa ficou derretida com o elogio inocente da criança. Obrigada, minha querida. Pode cantar aquela música do patinho? A mãe da menina se aproximou, meio constrangida. Desculpa, disse ela. Ela ouviu a senhora cantando e ficou encantada. Mas não precisa se incomodar. Não é incômodo nenhum, disse Cleusa, sorrindo para a menina. Que música do patinho você quer? A do patinho feio, disse a criança animada. Cleusa riu.
Conhecia várias músicas infantis da época em que cuidava dos sobrinhos pequenos. Posso tocar uma música do Patinho, mas não sei se é a mesma que você conhece. Não importa. Eu gosto de qualquer música. A espontaneidade da criança conquistou todo mundo ao redor. Cleusa começou a tocar uma melodia infantil simples, adaptando uma música que conhecia para falar do Patinho. A menininha ficou encantada e começou a dançar na frente do banco. Outras crianças que brincavam no parquinho vieram correndo quando ouviram a música alegre. Em poucos minutos, Cleusa estava tocando para um pequeno público de crianças que dançavam e cantavam junto. Os pais observavam sorrindo, alguns gravando com os celulares. Quando terminou a música, as crianças aplaudiram entusiasmadas. Cleusa estava radiante de felicidade. Fazia muito tempo que não se sentia tão útil, tão querida. Mais uma, pediram as crianças. Crianças, vocês não podem ficar incomodando a senhora, disse uma das mães. Não estão incomodando nada, garantiu Cleusa. É um prazer tocar para elas. Amado observou toda a cena com admiração crescente. Cleusa estava florescendo diante dos olhos dele. A mulher tímida e insegura de uma hora atrás estava se transformando numa artista confiante e generosa. Dona Cleusa, disse ele quando as crianças finalmente se dispersaram. A senhora ainda tem dúvidas sobre aceitar o violão? Ela olhou para o instrumento, depois para ele, depois para as pessoas que ainda estavam ao redor. Não, respondeu ela firmemente. Não tenho mais dúvidas. Eu aceito. E muito obrigada. Que bom, disse Amado satisfeito. Mas agora eu quero mesmo ouvir emoções. Aquela que a senhora disse que sempre quis tocar direito. Cleusa respirou fundo. Sentia que estava pronta para tocar sua música favorita. Mais que isso, sentia que merecia tocar sua música favorita. Está bem, disse ela, mas essa música é muito especial para mim. Espero que o senhor goste. Tenho certeza de que vou amar. Cleusa posicionou os dedos, fechou os olhos por um momento para se concentrar e começou a tocar. Desde as primeiras notas, ficou claro que essa música realmente era especial para ela. Cada acorde saía carregado de emoção. Cada palavra cantada vinha do fundo da alma. As pessoas ao redor ficaram em silêncio respeitoso, percebendo que estavam presenciando algo íntimo e poderoso. Até mesmo o movimento da praça pareceu diminuir, como se toda a cidade tivesse parado para ouvir Cleusa cantar sua música do coração. Quando ela terminou, houve um momento de silêncio absoluto. Depois palmas sinceras e emocionadas de todos que estavam por perto. Cleusa abriu os olhos e viu lágrimas nos olhos de várias pessoas. Até Amado estava visivelmente emocionado. Dona Cleusa, disse ele com a voz embargada. Essa foi uma das apresentações mais bonitas que eu já vi na minha vida. Apresentação? Perguntou ela surpresa. Sim, apresentação. Porque foi exatamente isso que a senhora fez. Apresentou sua alma através da música. Cleusa olhou ao redor e percebeu que havia conquistado um público de verdade. Pessoas que tinham parado suas atividades para ouvir uma senhora comum cantar numa praça comum. E pela primeira vez em muito tempo, ela se sentiu extraordinária. Cleusa ainda estava processando os elogios quando percebeu que suas mãos tremiam levemente. Não era nervosismo. Era a emoção pura de quem acabou de redescobrir uma parte perdida de si mesma. Seu amado, disse ela olhando para o violão como se fosse um tesouro. Eu não consigo acreditar na diferença. É como se eu tivesse estado muda todos esses meses e agora pudesse falar de novo. A música é mesmo uma linguagem, concordou ele. E a senhora fala essa linguagem fluentemente. Do outro lado da praça, um senhor que vendia picolé parou seu carrinho para ouvir melhor. Uma mulher que saía de uma loja cara, carregando sacolas de grife, também diminuiu o passo. Era impressionante como a música de Cleusa estava criando pequenos momentos de pausa na correria do dia. Posso tocar mais uma? Perguntou ela, quase pedindo permissão para usar o próprio presente. Dona Cleusa, esse violão é seu agora. Pode tocar quantas quiser. Ela sorriu e começou a afinar o instrumento com cuidado. Era incrível como as cordas respondiam perfeitamente ao toque. Cada uma delas produzia exatamente o som que ela esperava. Que música a senhora vai tocar agora? Perguntou Amado. Uma que meu Osvaldo adorava, respondeu ela com carinho. Carinhoso,
do Pixinguinha. Excelente escolha. Música atemporal. Cleusa começou a tocar os primeiros acordes e imediatamente sentiu algo diferente. O violão não apenas produzia um som limpo, ele permitia nuances que ela nunca conseguira expressar antes. Podia tocar suave nas partes românticas e mais forte nos momentos de emoção. Conforme a música se desenvolvia, mais pessoas foram se aproximando naturalmente. Não era uma plateia organizada, apenas pessoas que estavam passando e foram atraídas pela melodia bonita. Entre os que pararam estava um casal de idosos que se olharam com cumplicidade quando reconheceram a música. A mulher sussurrou algo no ouvido do marido e os dois sorriram, claramente lembrando de algum momento especial que aquela canção representava para eles. Cleusa percebeu o casal e, sem parar de tocar, fez um gesto carinhoso com a cabeça, como se estivesse dedicando a música a eles. O casal ficou emocionado com o gesto. "Nossa", sussurrou a mulher para o marido. "Ela toca exatamente como o violão do seu pai tocava." "É verdade", concordou o homem. "Tenho o mesmo sentimento." Amado ouviu o comentário e ficou impressionado. Estava presenciando algo que raramente via mesmo em palcos profissionais. Música que tocava as pessoas de forma genuína e pessoal. Quando Cleusa terminou carinhoso, houve aplausos espontâneos, não só das pessoas que estavam próximas, mas até de algumas que estavam mais distantes e tinham ouvido a melodia. "Muito obrigada", disse ela para todos, ainda meio tímida com tanta atenção. O casal de idosos se aproximou. "Senhora", disse o homem respeitosamente, "faz muito tempo que não ouço essa música tocada com tanto carinho." "É verdade", completou a esposa. "A senhora toca com alma." "Obrigada", respondeu Cleusa emocionada. "Essa música era especial para meu marido também." "Era?", perguntou a mulher. "Era sim. Ele sempre pedia para eu tocar quando chegava do trabalho. Dizia que era a música que mais o relaxava." "Que lindo", disse a mulher com os olhos marejados. "O amor pela música une as gerações, não é?" "É verdade", concordou Cleusa. "Música boa é música boa, não importa a época." O casal se despediu com agradecimentos calorosos e seguiu seu caminho de mãos dadas, claramente tocados pela experiência. "Viu só?", disse Amado quando ficaram sozinhos novamente. "A senhora não está apenas tocando música, está tocando corações." "Nunca pensei que minha música pudesse afetar as pessoas assim", admitiu Cleusa. "Pois deveria pensar. A senhora tem um dom real." Nesse momento, o vendedor de picolé se aproximou empurrando seu carrinho. "Com licença", disse ele educadamente. "Eu estava ali vendendo picolé e ouvi a senhora tocar. Que coisa mais bonita." "Obrigada, filho", disse Cleusa sorrindo. "A senhora toca profissionalmente?" Não. Sou só uma aposentada que gosta de música." "Pois devia tocar profissionalmente sim", disse o vendedor com sinceridade. "Eu ouço música o dia inteiro aqui na praça com meu rádio no carrinho, mas nunca ouvi nada tão gostoso quanto a senhora tocando." "Você é muito gentil." "Não é gentileza não, é verdade mesmo. Olha, posso fazer um pedido?" "Claro." "A senhora conhece Saudade da Minha Terra?" Cleusa sorriu. "Conheço sim, é uma música linda. Era a música preferida da minha mãe. Ela morreu no ano passado e eu sinto muita saudade. Se a senhora puder tocar." A voz do homem ficou embargada. Cleusa se emocionou com o pedido. "Claro que posso tocar, filho. Com muito carinho." Ela começou a dedilhar os acordes da música e imediatamente percebeu que o vendedor estava se controlando para não chorar. Era um homem de uns 40 anos, trabalhador, que provavelmente não tinha muitas oportunidades de ouvir música ao vivo. Conforme Cleusa cantava, ela percebia que estava proporcionando um momento muito especial para aquele homem. Não era apenas uma apresentação musical. Era um momento de conexão humana, de compartilhamento de sentimentos. Quando terminou, o vendedor não conseguiu esconder as lágrimas. "Obrigado", disse ele simplesmente. "Foi como se minha mãe estivesse aqui comigo." "Ela está", disse Cleusa gentilmente. "As pessoas que a gente ama nunca saem completamente da nossa vida. Elas ficam na música, nas lembranças, no amor que deixaram." O homem sorriu através das lágrimas e ofereceu um picolé para Cleusa e Amado. "É por conta da casa", disse ele. "Um presente pequeno por um presente tão grande." Cleusa aceitou o picolé com carinho. Era de coco, seu sabor preferido.
Depois que o vendedor se afastou, ela ficou pensativa. Seu amado, disse ela, estou começando a entender uma coisa. O que é? Durante todos esses meses sem violão, eu achava que tinha perdido a música. Mas não tinha perdido, não é? A música continuava aqui dentro, disse ela, tocando o peito. O que eu tinha perdido era só o meio de compartilhar. Exato, concordou o amado. E agora a senhora tem esse meio de volta. É mais que isso, continuou ela, lambendo o picolé. Agora eu entendo que minha música pode fazer diferença na vida das pessoas. Pode trazer alegria, pode trazer conforto, pode trazer lembranças boas. Sempre foi assim, dona Cleusa, a senhora só não sabia. Pois é, eu sempre achei que era só um passatempo. Nunca imaginei que pudesse ser importante para alguém. Amado observou uma transformação notável em Cleusa. A mulher insegura do início da tarde havia se transformado numa artista consciente do seu valor. E agora que sabe, o que pretende fazer? Perguntou ele. Vou continuar tocando, disse ela com determinação. Vou tocar para mim. Vou tocar para as pessoas que quiserem ouvir. Vou tocar para manter viva a memória do meu Osvaldo. E vai tocar onde? Aqui na praça, se deixarem. Em casa. Na casa dos vizinhos, se me convidarem. Onde tiver gente que queira ouvir música feita com carinho. Nesse momento, uma jovem que estava passando parou e se aproximou. Com licença, disse ela timidamente. Eu estava passando e ouvi a senhora tocar. É muito lindo. Obrigada, minha querida, respondeu Cleusa. A senhora daria aulas particulares? Cleusa ficou surpresa. Aulas? Ah, não sei não, eu nunca dei aula para ninguém. Mas toca tão bem. Eu tenho um violão em casa que ganhei de presente, mas não sei tocar nenhuma música. Se a senhora me ensinasse pelo menos o básico... Amado fez um gesto discreto para Cleusa, incentivando-a a considerar a proposta. Bem, disse ela hesitante, eu posso tentar ensinar o pouquinho que sei, mas não sou professora formada nem nada. Não precisa ser formada. A senhora tem o principal, sabe tocar com sentimento. É isso que eu quero aprender. Posso pensar no seu pedido? Claro, meu nome é Fernanda, disse a moça, anotando seu telefone num papel. Se a senhora decidir, pode me ligar. Depois que Fernanda se afastou, Cleusa olhou para o papel com o telefone. Será que eu conseguiria ensinar alguém? Perguntou ela a Amado. Tenho certeza que conseguiria. A senhora toca com técnica e com emoção. É tudo que um aluno precisa. Nunca pensei que alguém quisesse aprender comigo, pois pode se acostumar com a ideia. Aposto que não vai ser a última. Como se tivesse ouvido o comentário de Amado, outra pessoa se aproximou. Era um senhor de uns 60 anos. Senhora, disse ele educadamente, eu ouvi a senhora tocar e fiquei impressionado. A senhora não toca no grupo musical da igreja por acaso? Não, respondeu Cleusa. Por quê? É que nossa igreja está precisando de alguém que toque violão para acompanhar os hinos. Se a senhora tiver interesse... Cleusa ficou sem palavras. Em uma tarde, tinha recebido um violão de presente e 2 propostas relacionadas à música. Eu posso pensar? Perguntou ela. Claro. Nossa igreja é a congregacional ali na rua São João. Se quiser conhecer, estamos sempre abertos. O homem se apresentou como Arlindo e também deixou seu contato antes de se despedir. Cleusa olhou para Amado com uma expressão de quem não estava acreditando no que estava acontecendo. Em 2 horas minha vida virou de cabeça para baixo, disse ela, balançando a cabeça incrédula. Virou para melhor, observou Amado. Muito para melhor. Mas estou um pouco assustada com tanta mudança de uma vez só. Mudança assusta mesmo, mas às vezes é necessária. Cleusa tocou as cordas do violão delicadamente, produzindo um som harmonioso. Sabe o que mais me impressiona? Disse ela. O quê? Como um simples violão pode abrir tantas portas? Há 2 horas eu era só uma velhinha aposentada sentada numa praça. Agora sou uma musicista que pode dar aulas, tocar na igreja, alegrar as pessoas. A senhora sempre foi musicista, dona Cleusa. Só precisava do instrumento certo para mostrar isso ao mundo. Ela sorriu e começou a tocar uma melodia suave, apenas para sentir o prazer de poder fazer música novamente. Seu amado, disse ela enquanto tocava, o que o senhor acha que eu devo fazer com todas essas oportunidades? Acho que deve aproveitar todas que fizerem a senhora feliz. E se eu não der conta? E se eu decepcionar as pessoas? Não vai decepcionar. Música feita com amor
nunca decepciona. Cleusa parou de tocar e olhou direto nos olhos de Amado. O senhor mudou minha vida hoje, disse ela com gratidão profunda. A senhora que mudou a própria vida. Eu só ajudei com o instrumento. Não, foi muito mais que isso. O senhor me devolveu a esperança. Amado sorriu satisfeito por ter feito a diferença na vida de alguém. E o que a senhora vai fazer agora com essa esperança toda? Cleusa olhou ao redor da praça, observando as pessoas passando, cada uma com sua história, suas alegrias e tristezas. Vou espalhar música, disse ela com determinação. Vou tocar para quem quiser ouvir. Vou ensinar quem quiser aprender. Vou usar esse presente maravilhoso que o Senhor me deu para fazer outras pessoas felizes. Perfeito, disse Amado. É exatamente assim que música deve ser usada. Cleusa começou a tocar novamente. Mas desta vez, havia algo diferente na sua postura. Ela não estava mais tocando timidamente. Estava tocando com a confiança de quem descobriu sua verdadeira vocação. E conforme as notas melodiosas enchiam a praça, tanto ela quanto Amado sabiam que aquela tarde especial estava longe de terminar. O sol começava a ficar mais baixo no céu quando Amado olhou para Cleusa e fez um pedido que ela não esperava. Dona Cleusa, a senhora conhece alguma música minha? Ela ficou surpresa com a pergunta. Claro que conheço várias. Por quê? Queria pedir para a senhora tocar uma. Faz tempo que não ouço minhas próprias músicas tocadas por outra pessoa, com a interpretação de outra pessoa. Cleusa ficou nervosa na hora. Ai, seu Amado, tocar música sua na frente do Senhor? Que responsabilidade! Não precisa ficar nervosa. Só quero ouvir como a senhora interpreta. Ela pensou nas músicas dele que mais gostava. Qual o senhor gostaria? A que a senhora mais gosta? Cleusa sorriu. Tinha uma favorita há anos. O fruto do nosso amor. Sempre achei essa música linda demais. Amado ficou emocionado com a escolha. Era uma das suas canções mais pessoais. Perfeita escolha. Pode tocar. Cleusa respirou fundo e começou os primeiros acordes. Logo percebeu algo interessante. Tocar a música de Amado para o próprio Amado era diferente de qualquer outra experiência musical que já tinha tido. Conforme ela cantava, percebia que ele estava ouvindo com uma atenção especial. Não era apenas um ouvinte qualquer. Era o criador da canção, vendo sua obra ganhar uma nova vida através da interpretação dela. O fruto do nosso amor vai nascer, cantava Cleusa com sua voz doce. Vai crescer e vai nos alegrar. Algumas pessoas que passavam reconheceram a música e pararam para ouvir. Era curioso ver uma senhora comum cantando uma música famosa na presença do próprio compositor. Um rapaz que estava ouvindo sussurrou para a namorada. Não é aquele ali o Amado Batista? Acho que é sim, respondeu a moça. Que legal ele ouvindo música na praça como pessoa normal. Mas o casal não se aproximou. Respeitaram o momento íntimo entre o cantor e Cleusa. Quando ela terminou a música, Amado estava com os olhos marejados. Dona Cleusa, disse ele com a voz embargada, a senhora acaba de me dar um presente. Um presente? Sim. Ouvir minha própria música cantada com tanto carinho, tanta sinceridade, é um presente que não tem preço. Cleusa ficou emocionada com o elogio. A música é linda mesmo. O senhor escreve muito bem. Obrigado. Mas sabe o que mais me impressionou? O quê? A senhora colocou na música uma emoção que eu mesmo já tinha esquecido que estava lá. Me fez lembrar por que escrevi essa canção. Nesse momento, uma coisa inesperada aconteceu. O dono da loja de instrumentos, Ricardinho, apareceu na praça novamente, mas desta vez não estava sozinho. Estava acompanhado de um homem mais velho. Seu Amado, Dona Cleusa, chamou ele acenando. Os dois se aproximaram e Ricardinho apresentou o acompanhante. Este aqui é meu pai, seu Vicente. Ele é dono da loja. Vicente era um homem de uns 50 anos com jeito simples e sorriso acolhedor. É um prazer conhecer vocês dois, disse ele. Ricardinho me contou toda a história e eu precisei vir ver pessoalmente. Ver o quê? Perguntou Cleusa, curiosa. Ver a senhora tocar. Meu filho disse que nunca viu alguém ficar tão feliz com um violão. Vicente se sentou num banco próximo e fez um pedido inusitado. Dona Cleusa, a senhora aceitaria tocar na inauguração da nossa loja nova? Cleusa quase engasgou. Inauguração? Eu? É que nós vamos abrir uma filial no bairro São José semana que vem. Nada muito grande, só uma festinha para a vizinhança.
E eu pensei que seria lindo ter alguém como a senhora tocando para as pessoas. Mas eu não sou artista profissional. Melhor ainda, disse Vicente. As pessoas do bairro vão se identificar mais com a senhora do que com qualquer cantor famoso. Desculpa, seu Amado, disse ele rindo. Amado riu também. Não precisa se desculpar, ele tem razão. Cleusa ficou dividida. Era uma oportunidade incrível, mas também assustadora. Posso pensar? Perguntou ela. Claro, mas seria um prazer ter a senhora lá. Vicente e Ricardinho se despediram, deixando Cleusa e Amado sozinhos novamente. Mais uma oportunidade, observou Amado. Mas essa me deixou mais nervosa que as outras. Por quê? Porque tocar numa inauguração é quase como um show de verdade. E se eu passar vergonha? Não vai passar. A senhora já provou hoje que toca muito bem para qualquer público. Nesse momento, aconteceu algo que nenhum dos dois esperava. A moça Fernanda, que tinha pedido aulas mais cedo, voltou à praça. Mas não estava sozinha. Estava com outras duas mulheres. Dona Cleusa, chamou ela animada. Que bom que a senhora ainda está aqui. As três se aproximaram e Fernanda fez as apresentações. Estas são minhas amigas Patrícia e Miriam. Contei para elas sobre a senhora e elas também querem aprender violão. Patrícia, uma mulher de uns 30 anos, foi direto ao ponto. É verdade, Dona Cleusa. Eu sempre quis aprender, mas nunca tive coragem de procurar um professor. Quando a Fernanda contou que a senhora ensina com carinho, não com pressão, eu me interessei muito. Miriam, um pouco mais velha, completou. Eu tenho um violão guardado há anos. Meu ex-marido tocava, mas depois que nos separamos, eu nunca mais mexi no instrumento. Gostaria de aprender para mim mesma. Cleusa olhou para as três mulheres com surpresa. Em algumas horas, tinha passado de uma pessoa sem perspectivas para alguém com várias oportunidades pela frente. Meninas, disse ela hesitante, vocês têm certeza de que querem aprender comigo? Eu nunca dei aula na vida. Justamente por isso, disse Fernanda. A senhora vai ter paciência com a gente. Não vai ficar cobrando técnicas complicadas que a gente não entende. E quanto vocês pensaram em pagar? Perguntou Cleusa, sem jeito de falar sobre dinheiro. Que tal R$ 50 por aula? Sugeriu Patrícia. Uma vez por semana para cada uma. Cleusa fez as contas rapidamente. R$ 50 por aula, 3 alunas, uma vez por semana. Era quase R$ 200 por mês. Para uma aposentada que ganhava um salário mínimo, era uma quantia considerável. Vocês acham que vale tudo isso? Duvidou ela. Vale sim, garantiu Miriam. Aula de música particular custa isso mesmo. E a senhora tem o diferencial de ensinar com amor. As três amigas combinaram de voltar no dia seguinte para acertar os detalhes das aulas e se despediram animadas. Cleusa ficou olhando para elas se afastarem, ainda processando tudo o que estava acontecendo. Seu Amado, disse ela devagar, eu estou sonhando ou minha vida realmente mudou completamente em uma tarde? Não está sonhando. E sabe por que isso está acontecendo? Por quê? Porque a senhora sempre teve esse talento, essa capacidade de ensinar, esse dom para a música. Só precisava da oportunidade certa para mostrar. Mas tudo isso por causa de um violão. Não foi só por causa do violão. Foi porque a senhora não desistiu. Mesmo com o instrumento quebrado, continuou tentando fazer música. Isso mostrou que a senhora tinha paixão de verdade. Cleusa tocou algumas notas aleatórias no violão, pensativa. Sabe o que mais me impressiona? Disse ela. O quê? Como as pessoas aparecem na nossa vida na hora certa. O senhor apareceu quando eu mais precisava. Essas meninas apareceram quando eu descobri que posso ensinar. O seu Vicente apareceu com a proposta da inauguração. Às vezes é assim mesmo. As coisas se encaixam quando a gente está pronto para elas. Mas eu não sei se estou pronta para tanta mudança de uma vez. Ninguém nunca está completamente pronto. A gente vai aprendendo no caminho. Nesse momento, o vendedor de picolé passou novamente. Quando viu Cleusa, acenou alegremente. E aí, dona, vai tocar mais um pouquinho? Pode ser, respondeu ela sorrindo. Então eu vou ficar por aqui. Adoro ouvir a senhora. O homem posicionou seu carrinho a uma distância respeitosa e ficou esperando. Viu só? Disse Amado. A senhora já tem até fã. Cleusa riu. Que fã o quê? Ele só é gentil. Não é só gentileza. Ele realmente gosta da sua música. Incentivada, Cleusa começou a tocar uma música romântica antiga. Como sempre, sua interpretação era cheia de sentimento e técnica ao mesmo tempo.
Durante a música, mais algumas pessoas se aproximaram. Era incrível como ela conseguia atrair ouvintes naturalmente. Entre os que pararam estava um senhor bem elegante, usando um relógio caro e dirigindo um carro importado. Ele ouviu a música toda e, no final, se aproximou. "Senhora", disse ele educadamente, "a senhora toca muito bem. Por acaso faz apresentações em eventos particulares?" Cleusa ficou surpresa. "Eventos? Sim, eu organizo jantares beneficentes e sempre procuro música ao vivo de qualidade. A senhora teria interesse?" Mais uma oportunidade surgindo do nada. Cleusa olhou para Amado, que fez um gesto discreto incentivando. "Eu posso pensar?", disse ela, já usando a resposta padrão para todas as propostas. "Claro, aqui está meu cartão", disse o homem, entregando um cartão elegante. "Me ligue quando decidir." Depois que ele se afastou, Cleusa olhou para o cartão. Era de uma empresa de eventos sofisticados. "Não acredito", murmurou ela. "Eventos chiques agora? Por que não? A senhora tem qualidade para tocar em qualquer lugar, mas eu não tenho roupa adequada para esses eventos." "Isso é detalhe. O importante é o talento, e isso a senhora tem de sobra." O sol estava começando a se pôr, criando uma luz dourada na praça. Cleusa olhou ao redor e percebeu que aquele lugar simples tinha se tornado mágico para ela naquela tarde. "Seu Amado", disse ela emocionada, "não sei como agradecer tudo que o senhor fez por mim hoje." "Não precisa agradecer. Foi um prazer." "Não, preciso sim. O senhor não me deu apenas um violão. Me devolveu a vida." Amado ficou emocionado com as palavras dela. "A senhora é que me deu um presente hoje", disse ele. "Me lembrou porque a música é tão importante. Me mostrou que, às vezes, um simples gesto pode mudar tudo." Cleusa começou a tocar suavemente, apenas para preencher o momento de emoção entre os dois. "O que a senhora vai fazer com todas essas oportunidades?", perguntou Amado. "Vou aproveitar cada uma", disse ela com determinação. "Vou dar aulas, vou tocar na inauguração da loja, vou pensar no convite para os eventos. Vou viver a música como sempre quis viver. E o que mais? Vou procurar o Arlindo da igreja amanhã mesmo. Quero conhecer o grupo musical deles." "Perfeito. E vou tocar aqui na praça sempre que puder. Este lugar ficou especial para mim." Amado sorriu, satisfeito por ver a transformação completa de Cleusa. "Dona Cleusa", disse ele se preparando para se despedir, "a senhora me prometeu uma coisa antes de eu ir embora?" "Claro, o quê? Promete que nunca mais vai duvidar do seu talento?" "Prometo", disse ela firmemente. "E promete que vai continuar espalhando música por onde passar?" "Essa é fácil de cumprir, prometo." Os dois se levantaram, sabendo que aquele encontro especial estava chegando ao fim. Mas ambos sabiam que o que aconteceu naquela tarde os marcaria para sempre. As primeiras luzes da noite começaram a acender na praça quando Amado e Cleusa perceberam que aquela tarde especial estava chegando ao fim. Mas nenhum dos dois queria que o momento terminasse. "Dona Cleusa", disse Amado, guardando na memória a imagem dela com o violão, "posso fazer um último pedido?" "Claro, seu Amado. Quero que a senhora toque a música que mais representa este dia para a senhora." Cleusa pensou um pouco. Tantas músicas haviam sido tocadas, tantas emoções vividas. "Eu sei qual é", disse ela finalmente. "É uma música que minha mãe cantava quando eu era criança. Sempre que eu estava triste, ela cantava para me alegrar." "Como é o nome?" "Ternura. É bem antiga, mas sempre me emociona." Cleusa começou a tocar, e desde as primeiras notas, tanto ela quanto Amado souberam que aquela seria a música perfeita para encerrar o dia. Conforme ela cantava, outras pessoas foram se aproximando naturalmente. Era como se a praça toda quisesse participar daquele momento final. Entre os ouvintes estavam Ricardinho e seu pai Vicente, que tinham voltado para ouvir mais um pouco. Estavam também Fernanda e suas amigas, que não queriam perder a oportunidade de ouvir sua futura professora. O vendedor de picolé parou seu carrinho mais uma vez. Até o homem dos eventos elegantes havia estacionado seu carro importado ali perto. Mas o mais emocionante foi ver que algumas pessoas que haviam ouvido Cleusa ao longo da tarde tinham voltado. O casal de idosos estava lá. A senhora que pediu fascinação também. Era como se todos soubessem instintivamente que aquele era um momento especial.
Quando Cleusa terminou a música, houve um silêncio emocionado seguido de palmas calorosas. Não eram palmas educadas. Eram palmas de reconhecimento genuíno. "Obrigada, pessoal", disse ela para todos, com os olhos marejados. "Vocês fizeram este dia ser o mais especial da minha vida." As pessoas começaram a se dispersar aos poucos, mas todas pararam para cumprimentar Cleusa e elogiar sua música. Era impressionante como ela havia conquistado um público diverso em questão de horas. Quando finalmente ficaram sozinhos, Amado e Cleusa se sentaram no banco onde tudo havia começado. "Seu Amado", disse ela, olhando para o violão como se ainda não acreditasse que era seu, "eu tenho uma confissão a fazer. Pode falar. Quando o senhor chegou aqui hoje, eu estava pensando em desistir de tudo, não só da música, da vida mesmo." Amado ficou surpreso com a revelação. "Como assim?" "Ah, não era nada dramático. Não estava pensando em fazer besteira nem nada, mas estava achando que não tinha mais propósito, sabe? Que eu era só mais uma velhinha aposentada esperando os anos passarem." A confissão tocou profundamente Amado. "E agora?" "Agora eu tenho aulas para dar, inauguração para tocar, igreja para visitar, eventos para considerar. Tenho vida de novo." "A vida sempre esteve aí, Dona Cleusa. Às vezes, a gente só precisa de uma pequena ajuda para enxergar." Mas não foi só uma pequena ajuda. O Senhor mudou completamente minha perspectiva. Nesse momento, uma coisa curiosa aconteceu. O Senhor Arlindo da igreja apareceu na praça novamente. "Dona Cleusa", chamou ele. "Que coincidência encontrar a senhora ainda aqui." Ele se aproximou e explicou o motivo da volta. "É que eu falei com o pastor sobre a senhora e ele ficou muito interessado. Disse que se a senhora quiser, pode ir na igreja amanhã à noite. Temos ensaio do coral às 7 horas. "Amanhã já?" perguntou Cleusa, nervosa. "Se a senhora puder, mas sem compromisso, só para conhecer o pessoal." Cleusa olhou para Amado, que fez um gesto encorajador. "Está bem", disse ela. "Eu vou." "Ótimo. A igreja fica na rua São João, número 245, não tem como errar." Arlindo se despediu animado, deixando mais uma certeza na vida nova de Cleusa. "Amanhã às 7, repetiu ela, como se estivesse se programando mentalmente. "Está nervosa?" perguntou Amado. "Um pouco, mas é um nervoso bom. Nervoso de quem está ansiosa para viver coisas novas." Os dois ficaram observando o movimento da praça diminuir conforme a noite se instalava. Era um momento de contemplação, de absorver tudo o que havia acontecido. "Dona Cleusa", disse Amado, "posso dar um conselho?" "Claro. Não mude nunca essa simplicidade, essa humildade que a senhora tem. É isso que torna sua música tão especial. Pode deixar, não pretendo mudar. Quero continuar sendo a mesma Cleusa de sempre, mesmo com todas essas oportunidades aparecendo, principalmente por causa delas. Se eu mudar meu jeito, posso perder o que conquistei." Amado ficou impressionado com a sabedoria dela. "A senhora é mais inteligente do que imagina." "Não sou não. Só sou uma pessoa que já viveu bastante e aprendeu algumas coisas." Nesse momento, Fernanda passou pela praça novamente, mas desta vez estava correndo. "Dona Cleusa!" gritou ela de longe. "Que bom que a senhora ainda está aqui." Ela chegou ofegante até o banco. "Aconteceu uma coisa", disse ela animada. "Eu postei um vídeo da senhora tocando no meu Instagram e várias pessoas comentaram perguntando quem é a senhora." Cleusa ficou assustada. "Vídeo? Que vídeo?" "Aquele que eu gravei quando a senhora estava cantando com as crianças. Ficou lindo demais." "Mas eu não autorizei." "Desculpa, Dona Cleusa. Eu deveria ter pedido permissão. Mas foi tanta gente elogiando que eu achei que a senhora ficaria feliz." Amado interveio gentilmente. "Dona Fernanda, pode apagar o vídeo, por favor? Dona Cleusa não está acostumada com essas coisas de internet." "Claro, seu Amado. Desculpa mesmo." Fernanda mexeu no celular e apagou o vídeo na hora. "Pronto, apaguei. Mas posso dizer uma coisa? As pessoas adoraram. Tinha comentário de gente pedindo para saber onde a senhora toca, se dá aulas." "Sério?" perguntou Cleusa, curiosa apesar do susto. "Sério mesmo. A senhora é um talento natural para conquistar pessoas." Depois que Fernanda se afastou, Cleusa ficou pensativa. "Seu Amado, será que eu perdi oportunidades por não estar na internet?" "Não se preocupe com isso. Seu talento não precisa da internet para ser reconhecido. A senhora conquistou um público real hoje, de pessoa para pessoa. É verdade, é muito melhor assim."
Muito melhor. Os dois ficaram em silêncio por alguns minutos, cada um absorto em seus próprios pensamentos. Seu amado, disse Cleusa finalmente. Posso fazer uma pergunta pessoal? Pode. Por que o senhor fez tudo isso por mim? A verdade mesmo. Amado pensou bem antes de responder. A verdade é que a senhora me lembrou de mim mesmo há muitos anos, quando eu era jovem e tocava por puro amor à música, sem pressão, sem compromissos, só pela alegria de tocar. E o senhor perdeu isso? Não perdi completamente, mas às vezes fica difícil de encontrar no meio de tanta coisa. Hoje, vendo a senhora tocar com tanta paixão, eu reencontrei essa sensação. Então eu também ajudei o senhor de alguma forma? Muito. Me fez lembrar por que escolhi ser músico. Cleusa sorriu, satisfeita por saber que tinha retribuído de alguma forma a generosidade dele. Que bom, fico feliz em saber disso. Amado olhou para o relógio e percebeu que já estava tarde. Dona Cleusa, eu preciso ir andando. Eu também. Minha vizinha deve estar preocupada. Nunca fico tanto tempo fora de casa. Os dois se levantaram e se prepararam para se despedir. Dona Cleusa, disse Amado, foi um prazer imenso conhecer a senhora. O prazer foi todo meu, seu amado. O senhor não imagina o que fez por mim hoje. Imagino sim. E espero que dê tudo certo com as aulas, com a igreja, com a inauguração. Vai dar tudo certo, tenho certeza. Eles se abraçaram carinhosamente, como dois velhos amigos que se conheciam há anos. Se cuida, disse Amado. O senhor também. E muito obrigada por tudo. Por tudo mesmo. Amado se afastou caminhando, mas parou e olhou para trás uma última vez. Viu Cleusa guardando cuidadosamente o violão na capa que Ricardinho havia dado, com o carinho de quem guarda um tesouro. Enquanto caminhava para casa, Cleusa se sentia uma pessoa completamente diferente da que havia chegado à praça naquela tarde. Tinha um violão novo, várias oportunidades de trabalho, novas amizades e, principalmente, tinha recuperado a esperança. Quando chegou ao portão de casa, a vizinha Valdira estava no quintal regando as plantas. Cleusa, onde você estava? Passou o dia todo fora. Ah, Valdira, você não vai acreditar no que aconteceu comigo hoje. Conta aí. Conheci o Amado Batista na praça e ele me deu um violão. Valdira parou de regar as plantas e olhou para Cleusa com cara de quem não estava entendendo nada. Como assim, menina? Que história é essa? Cleusa mostrou o violão na capa. É verdade, olha aqui. Valdira examinou o instrumento. Nossa, Cleusa, é verdade mesmo? Mas conta direito essa história toda. As duas mulheres entraram na casa de Cleusa e ficaram conversando até tarde, com Cleusa contando cada detalhe do dia e tocando algumas músicas para provar que a história era verdadeira. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Amado chegava em casa com uma sensação de completude que não sentia há muito tempo. Havia feito a diferença na vida de alguém de forma real e duradoura. E em algum lugar da cidade, Fernanda, Patrícia, Miriam, Ricardinho, Vicente, Arlindo e várias outras pessoas que haviam conhecido Cleusa naquela tarde dormiriam pensando na senhora simpática que tocava violão com tanta emoção. A Praça Dom Sebastião voltou ao silêncio da noite, mas guardaria para sempre a memória daquela tarde especial, quando a música uniu pessoas estranhas e mudou uma vida para sempre. E Cleusa, antes de dormir, tocou uma última música no violão novo, baixinho, para não incomodar os vizinhos. Era uma música de gratidão, inventada na hora, para agradecer por tudo o que havia acontecido. Amanhã seria outro dia, cheio de possibilidades novas. Mas hoje havia sido perfeito. Que história emocionante! Cleusa nos ensinou que nunca é tarde para recomeçar. O gesto de Amado Batista mudou uma vida para sempre. E você? O que achou dessa transformação? Comente sua opinião, deixe seu like se emocionou, se inscreva no canal para mais histórias que tocam o coração e compartilhe com quem precisa de esperança. Que Deus abençoe e proteja toda a sua família.